Jerusalém, Jerusalém, morada do povo de Deus, morada do povo de Deus. A palavra de Deus diz assim: cuidado com a avareza. Eu quero agradecer a diaconisa Ana de ter trazido aquelas pipocas que são doadas para as crianças, para as outras pessoas. Que Deus abençoe a sua loja, que ela cresça. E aqueles que tiverem o coração poderão trazer gasolina, 5 litros de gasolina, que ali está terminando. Mais ainda, sábado que vem é a Santa Ceia, né, apóstolo? Amém? Aqueles que quiserem tomar, não irei começar a falar como o meu apóstolo fala assim, olha, isso ou aquilo, porque a ceia do Senhor não é de nenhum dos seus pastores, não. Esse tal de RI, regimento interno de igreja, é isso que faz muito desandarem para o mundão. Estão que nem o sacerdote antigo. Faziam tantas coisas em cima daquele povo, mas eles mesmos não cumpriam. Nós temos acordo com o nosso Deus. O Espírito Santo que trabalha na nossa vida, ela não deixa você enganado. Amém? Eu gostaria aqui de chamar agora o pastor Nunes para orar pelo pastor Neto. Amém? Se tiver que falar, né? O senhor gosta de falar, mas... Vamos louvar seja Deus. Orar. O Senhor um dia falando, usando o profeta Isaías, no Isaías 38, em Crônicas também, ele disse assim para um rei: põe em ordem a tua casa, porque morrerá e não viverá. Ele disse isso para o profeta, para o rei. E um rei que andava em retidão diante de Deus, fazia o que era bom, fazia o que era reto. Só que o povo fez o que não agradava a Deus e o rei pagava pelo povo. E por ele pagar pelo povo, vem Isaías e diz para ele: põe em ordem a tua casa, porque senão você vai morrer e não vai viver. Então é uma palavra assim. Só que aquele rei, irmãos, ele tinha uma coisa com ele. Você já pegou o teu celular quando você não tem crédito? E você vai completar uma ligação, a mocinha lá fala assim: você não tem crédito para completar essa ligação. Esse que é o problema. Aquele rei, ele tinha um crédito com Deus. Quando ele liga para o céu, coloca teu rosto na parede e se humilha. Só que Deus não liga para ele, liga para o profeta de novo, que profetizou para ele. Liga para o profeta e diz: profeta, volta lá. O homem está chorando. Profeta, o homem está se humilhando, profeta. Volta. Profeta não tinha nem acabado de sair do pátio, ele recebe a ligação do céu. Aí o profeta volta. Glória a Deus. Existem coisas na nossa vida e consequências. Talvez a gente tenha até um crédito com Deus. Irmãos, tem coisas que a gente vê na Bíblia, campanha, pessoas que fazem campanha. Deus vai fechar a boca do leão. Deus só fechou a boca do leão porque Daniel é inocente. Tem hora que a pessoa é culpada e quer que Deus feche a boca, né? Existem coisas que Deus via em Daniel inocência. Aquele rei tinha crédito. E que crédito nós estamos tendo com Deus? Você tem alguma história para contar para Deus? Meu Deus! Qual é a tua história? Qual é a tua história para com Deus? Aqueles homens podiam dizer, quando estava sendo jogado na cova, dizendo: Senhor, fecha a boca desses leões. Mas Daniel tinha uma história.
E você também tem que ter uma história. Glória a Deus. O rei coloca o rosto na parede e diz: Senhor, eu tenho feito o que é reto aos teus olhos. E ele tinha uma enfermidade nos pés, irmãos. Eu tenho feito o que é reto aos teus olhos, Senhor. E começa a chorar, se humilhar. Deus fala: Daniel, volta e diga para esse rei, vou acrescentar nos dias dele, vou dar para ele mais 15 anos de vida. Ó, e vou fazer mais. Vou voltar o tempo a favor de irmão. Meu Deus. Tem mais. Sabe, o rei da Síria foi entregar nas mãos dele. Tem reserva aí, irmã? A gente tem que ter uma despensa com a reserva guardada em casa para esses momentos difíceis. Glória a Deus. Ou senão a gente vai ouvir: você não tem crédito para completar essa ligação. Vamos orar pelo pastor? Senhor, abençoa o teu servo, dá vitória a ele, usa ele como o Senhor quer usar, fala como o Senhor quer falar, em nome do Senhor Jesus. Tem coisas que a gente fala e a gente fala é da nossa cabeça. O Espírito Santo disse: não, eu falo como quero na minha casa. Vamos receber o servo do Senhor com palmas para Jesus. Salve, amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz aí, dá glória a Deus. Amados, servo de Deus precisa realmente ser feliz, alegre. Amém? Glória a Deus. A palavra está, uma palavra bem conhecida, está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Glória a Deus, bem conhecida, está em Mateus no capítulo 8 e está também em Lucas, né? 27, em Marcos, entendimento? Glória a Deus, aleluias, aleluias. O tema da mensagem é as tempestades. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 35 até o capítulo 5, versículo 1. Amém? Glória a Deus. Naquele dia, o tema é: Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passamos para outra margem. E deixando a multidão, eles os levaram consigo, assim como estava no barco, havia também com eles outros barquinhos. Ora, levantou-se grande tempestade e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa dormindo sobre uma almofada, e os discípulos os despertaram dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele de repente respondeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquietai-te. E então o vento se aquietou e houve grande bonança. E ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tens fé? E eles sentiram grande temor e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Capítulo 5, versículo 1. Chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gerasenos. Amém? Uma linda salva de palmas para Jesus.
A igreja pode se assentar. Glória a Deus e aleluias. Glória a Deus, aleluias. Grande tempestade tem acontecido nos últimos tempos, igreja. E eu quero falar nessa manhã para a igreja de 3 tipos de tempestade. Tempestade número 1 é que tem acontecido nos últimos tempos, que a maioria das culpas são por causa dos homens. Os fenômenos da natureza que tem acontecido no dia a dia, como aconteceu aqui em São Paulo, aqui em Francisco Morato, aconteceu lá no Rio de Janeiro, em Petrópolis, aconteceu no estado da Bahia, em várias cidades, aconteceu em mais de 400 cidades no estado de Minas Gerais, tantas pessoas que perderam seus bens material. Em vários países do mundo tem acontecido dilúvio, tem acontecido maremoto, terremoto, e todas essas coisas está escrito nas escrituras que no final dos tempos nós ia ver essas coisas. E tudo está acontecendo para que eu e você possamos ter temor da vinda do Senhor. Porque, amados, quando nós estamos preparados, a primeira coisa que o Senhor faz é nos levar para descansar no Senhor, no seio de Abraão, amém? Então, amados, se você não foi ainda, se eu não fui ainda, é porque não estamos ainda preparados. Podemos até estar pronto, mas precisamos estar realmente preparados. Então são essas as tempestades que acontecem todos os dias, sabe, amados? Coisas terríveis sobre o mundo, sabe? E a maioria dessas coisas, o próprio homem que provoca, né? Esse acidente na Marginal, né, que vocês viram ali, por Deus é misericordioso, podia ter engolido muitos carros, né? Mas glória a Deus, aleluia, que não teve nenhuma morte, só prejuízo, sabe, amados? Coisas que acontecem porque o homem está destruindo a natureza. Os tempos estão mudando. O amor do Senhor está esfriando. As igrejas estão vazias. As pessoas estão preocupadas com as coisas do mundo. As pessoas, meus amados, sabe, eles têm 3, 4 horas por dia para ficar no aparelho de celular, na frente de um computador, sabe, amados, viajando, falando com as pessoas, sabe, amados, mas não tem tempo para orar meia horinha. Não tem tempo para o Senhor, sabe, não dedica um pouco do seu tempo ao Senhor, mas isso o Espírito Santo de Deus está me incomodando para falar para crente, não é para ímpio. Amém? Para crente, para escolhido de Deus, chamado, sabe, amado, pessoas escolhidas, separadas, que têm dado mais importância às coisas do mundo do que às coisas do alto, amém? Sabe, amados, e vem essas tempestades no dia a dia, sabe, mas muitos de nós não estão acordando, a gente continua, sabe, amados, a gente não sabe o que aconteceu com os discípulos. Eles tiveram um grande temor. Quem é esse que até acalma para os ventos e acalma o mar? Esse é aquele que te escolheu, te separou. Esse que é aquele que quer te levar para morar no reino de Deus. O que é que você tem feito para Deus? O que é que você tem, quantas horas você tem dedicado por dia para o Senhor? Ou tem se preocupado com as tempestades do dia a dia? E a segundo tipo de tempestade, essa, infelizmente, Deus não está nela. Deus não vai te ajudar. Que é a tempestade que você mesmo adquire para você mesmo. Que é isso, pastor? Sabe, amados? É aquela dívida que você faz no cartão sem ter condições de pagar. Você não se planeja o quanto você ganha no dia a dia, mas você tem aquela vontade de, não, eu vou comprar porque eu sou crente, Deus vai me ajudar a pagar. Não, Deus não está nesse negócio. Deus não faz parte desse negócio. Tira esse negócio que chama-se ambição. E chama-se desejo de cobiçar as coisas, de adquirir as coisas do mundo. E o Senhor te escolheu não foi para adquirir as coisas do mundo, foi para alcançar a vida eterna, alcançar a salvação. Então Deus não está nessa tempestade. Aleluia. Sabe, amados? E aquele
sabe, aquele plano que você faz sem esperar a resposta de Deus. Eu quero trabalhar, eu quero ser autônomo, quero abrir uma empresa. E não espera a resposta do Senhor, não vai buscar, não tem paciência. Você sabe que é cristão, mas você não sabe esperar no Senhor. Você não tem fé. Você é igual a esses discípulos. Porque sois tão tímido. Aonde está a tua fé? Aleluia. Então, amados, são esse tipo de tempestade que Deus não está com você. Eu vou sair dessa empresa, estou de saco cheio, estou cansado, não aguento mais. Será que é de Deus para você sair? Aí você sai, fica 2, 3 anos desempregado, acaba o seguro-desemprego, não tem mais o que fazer. Eu vou pedir ajuda na igreja, não tem outra saída. Foi você que arrumou essa tempestade para a sua vida. Deus não vai te ajudar nesse tipo de tempestade. Você que não soube esperar a voz do Senhor. É você que não tem, sabe, buscado o discernimento espiritual de ouvir a voz do Senhor. Aqueles discípulos estavam todo dia com Jesus Cristo. Já tinham visto grandes milagres, aleluias. Mas eles, sabe, amados, eles ficaram, sabe, onde estava a fé deles? Eles precisavam acordar o mestre? Precisavam, igreja? Com quem eles andavam? Com o mestre, com Jesus Cristo. Cadê a fé deles? Aonde estava a fé deles? E nós não somos diferentes não, igreja. Nós não somos diferentes não. Eu me arrisco a dizer que nós somos piores do que eles. Porque eles estavam com o mestre. Eles estavam vindo com os olhos carnais e pecador. Que Jesus Cristo era 100% homem, 100% Deus. Aleluias. Então é mais difícil para mim e você adquirir a fé sem ver do que está vendo. Aquilo que a gente vê, que a gente apalpa, sabe? É mais fácil da gente, né? Mas aquilo que a gente não vê, sabe, amados? A gente precisa buscar o entendimento do Senhor para qualquer coisa, qualquer planejamento das coisas na terra que você vai fazer, que eu vou fazer. A gente precisa, sabe, esperar com paciência no Senhor. E o Senhor, sabe, amados, essa tempestade que nós arrumamos para nós mesmos é porque nós somos desobedientes. O filho desobediente, ele desobedece o pai, desobedece a mãe, e o que acontece com ele? Quebra a cara. Sai de casa, fazer isso, sabe? Passa por cima, não ouve o conselho da mãe, não ouve o conselho do pai, faz as coisas erradas na rua. Vai dar certo? Não. Aí pode ser preso, né? Pode responder um processo. Então essa tempestade, Deus não está nela não, igreja. Muitos dizem, não, eu vou financiar esse carro, porque Deus vai me dar um jeito para eu pagar. Aí o cara ganha R$1.000, tem um compromisso já de despesa de casa de 800 e faz a prestação de um carro de mais 800. Como é que ele vai pagar? Como é que ele vai honrar os compromissos? Não vai conseguir. Falta de administração, amados. Falta de sabedoria. Sabe, amados? E a Bíblia nos ensina a adquirir a sabedoria, o entendimento. Apesar que nós não somos desse mundo, nós somos estrangeiros. Mas, amados, o Senhor nos traz o entendimento e a sabedoria de como administrar as nossas finanças, como administrar o nosso lar, como administrar a nossa família. Então, amados, nós precisamos ser libertos dessas tempestades que Deus não está nela. Essa é a pior tempestade que tem. Nós precisamos ser libertos em nome de Jesus. Então, amados, qualquer coisa que nós queremos fazer aqui na terra, vamos buscar o discernimento do Senhor. Em nome de Jesus, vamos buscar o entendimento e o discernimento do Senhor. Fala com Deus. Aleluia. Fala com Deus. O Espírito Santo de Deus usou a boca desse abençoado para falar sobre aquele juiz iníquo. Sabe, amados? Para ser juiz tem que ser mestre. E em Lucas mesmo, tem uma passagem lá em Lucas 10, que é o certo mestre, querendo pegar Jesus, chegou para ele e disse: mestre, como é que eu faço para herdar o reino de Deus? Mas, amados,
A pergunta, o mestre não é para perguntar, o mestre é para responder. Então, se você pede para Deus, Senhor, fala conosco, Ele vai falar com você, Ele vai ouvir a tua voz, Ele vai te responder no tempo de Deus, como está em Eclesiástico. Você vai chegar ao tempo dele, Ele vai te dar a resposta. É sim, sim, não, não. Mas o problema é que nós não temos uma coisa que chama paciência. Nós entregamos as nossas coisas às ansiedades, à pressa. Por que esses discípulos não tinham fé? Porque, sabe, que eles eram tão tímidos. Justamente por isso, eles eram tímidos, eles não sabiam ainda nem pedir. Diz que os tímidos não entraram no reino de Deus. Então a gente precisa ser liberto da timidez, sabe? O papai está de braços abertos para responder o que você perguntar. A pergunta que você fizer, o Senhor está de braços abertos para responder, filho. É assim, assim, assado. Ele é mestre. É o mestre dos mestres, rei dos reis. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Então, amados, ele está de braços abertos. Aleluia. Aleluia. E Jesus disse, respondeu para aquele certo mestre. Porque eu continuo falando certo mestre. Porque se ele fosse mestre, entendido, ele não fazeria uma pergunta dessa para o mestre dos mestres. Jesus disse para ele, como leste? Como entendeste a lei? Mas aí imediatamente ele soube responder, né? Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E amarás o teu irmão como a si mesmo. Ele conhecia da lei, né? É mestre, né? Não era mestre mesmo? Né? Mas amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Aleluia. Como é que você tem buscado o Senhor? Você tem buscado de todas as tuas forças, ou você tem colocado as tuas forças nas coisas do mundo, do dia a dia? Como é que você tem feito? Tem buscado mais? Você tem força para fazer as coisas de casa, para fazer a obra, para fazer o serviço pesado? Mas qual a força que você está tendo para dobrar o joelho, orar, buscar, orar sem cessar, sabe? Não se cansar. Está cansado? Busque mais. Sabe, amados, a gente precisa ser mudado e transformado. E só tem um que pode mudar a gente e transformar. É aquele que nesta manhã o Espírito Santo de Deus pede para que eu e você fale com Ele. Converse com Ele. Aleluia. Glorifique o nome dEle. Busque a presença dEle. Aleluia. Se aqueles discípulos tivessem buscado o Senhor do Senhor, pode ter certeza que a tempestade tinha passado. Não precisava acordar o mestre. Sabe, amados? Mas infelizmente nós estamos pior do que aqueles discípulos. A nossa fé, a gente bate no peito e fala que tem fé. E aí vai lá, faz um negócio, busca a tempestade para nós mesmos. Ah, porque eu sou cristão. Eu profetizo, ainda abre a boca e ainda fala isso. Eu profetizo que eu vou conseguir pagar essa prestação, sabe, nas Casas Bahia dessa televisão que eu comprei. A outra televisão estava boa, mas ele criou uma nova, bonita, porque o vizinho comprou, o amigo comprou, a amiga comprou. Isso é tudo coisa do mundo, igreja. Esquece essas coisas, em nome de Jesus. Quer ser salvo? Vamos mudar. Quer falar com Deus? Vamos mudar a maneira de buscar, de conversar com o Pai. Nós precisamos ser mudados. Chega de tempestade na nossa vida, provocada por nós mesmos. Sabe, amados? Chega de tempestade. Eu testemunho isso, sabe? A gente tem uma pequena loja de veículos. E a gente vê pessoas toda semana, todo dia, na realidade, chega várias pessoas, sabe? Ah, eu queria comprar um carro, mas o meu salário é baixo, não dá, passa a minha ficha. Aí quando você pega um que a ficha passa, você vai ver o cara ganha R$2.000, ele quer fazer uma prestação de 1.500. E ainda tem filhos, mulher para cuidar, aluguel para pagar. E ele ainda arrisca e vai, não, eu vou comprar porque Deus vai me ajudar. Profecia de Baal. E a maioria é crente. Glória a Deus, aleluia, porque o Senhor tem 99% dos clientes que o Senhor tem me mandado são cristãos. Mas eu não tenho interesse em vender.
Quando eu vejo lá, ele fala, eu ganho tanto, você não vai conseguir pagar, meu amado. Não arruma essa tempestade para você. Eu sempre falo desta palavra para ele. Não traga essa tempestade para a sua vida, porque Deus não está nessa tempestade. Ah, mas eu estou precisando do carro, glória a Deus, aleluia. Continua buscando, que Deus vai falar com você. No tempo de Deus, no tempo certo, Ele vai te abençoar com o teu carro. No tempo de Deus. Mas não queira passar na frente, não. Porque você é cristão, e cristão tem que obedecer o Pai. Não o mundo. Não as coisas do mundo. Mas nós temos feito essas coisas, infelizmente. Acontece isso no dia a dia, na nossa vida. A gente põe na cabeça, encascata, não vai dar certo, por isso, por aquilo. Sabe, amados, a gente começa a sonhar. José era sonhador, e o sonho de José foi realizado, é? Será que você vai aguentar passar as provas de José? Será? Ficar no cárcere? Aleluias. E ainda ter bom comportamento, aconselhar os demais, pegar a sua comida e passar para aquele que está com fome, dividir a sua comida, ajudar aquele que está, carregar o peso, aquele que está na masmorra lá, ajudar. Será que você está preparado para essas coisas? Será que você já passou pela moinha de Jeová? A irmã passou. Aleluia. Ela passou pela moinha de Jeová há poucos tempos. Está curando, Deus já curou em nome de Jesus, mas ela ainda sente algumas dores na carne, porque nós somos carnal. Não é isso, pastor? Nós somos carnal, mas nós não somos desse mundo. Aleluia. Então, amados, não vamos em nome de Jesus a partir, sabe, amado, guarde essa palavra no seu coração, faça um propósito com Deus. Meu Pai, a partir de hoje eu não vou mais buscar tempestade para a minha vida, porque o Senhor me ama, eu sei que o Senhor me ama, eu quero conversar com o Senhor. Se humilha na presença do Senhor, busca, abre o teu coração e pode ter certeza que Deus vai falar com você. Aleluia. Aleluia. Sabe, amados? E a terceira tempestade. A terceira tempestade, essa é mais difícil ainda, igreja. Mas essa Deus está nela. Quando Deus te chamou, aleluia, te escolheu, te separou como filho amado meu, aleluia. Ele já fez uma promessa, já selou uma promessa na minha e na sua vida. Sabe, amado, com todos os dons, com tudo de melhor, com tudo de riqueza que Ele tem guardado para cada um de nós. Mas para dar àquele que vencer. Mas por que essa tempestade é tão difícil? Porque Jesus Cristo disse que o caminho é estreito e poucos acharão. E poucos acharão. Lá em 1 Pedro está escrito, né, que alguns, não é nem poucos, né, pastor? Alguns, misericórdia. Então isso, amados, significa que poucos, alguns, herdarão a vida eterna. Mas, amados, você não vai desistir nem desanimar, porque é tão difícil, né? Alguém aqui está disposto a desanimar? Não, né? Em nome de Jesus, não, né? Mas você, amados, o que Ele nos ensina, o que o Espírito Santo de Deus nos ensina, é que nós precisamos se encorajar mais, buscar mais, se dedicar mais a Deus, não às coisas do mundo. A gente precisa ser mudado e transformado. A palavra, ela muda e nos transforma. A cada dia, Deus vai nos mudando. Imagine você, eu tenho certeza que não só eu, que o velho homem aqui era um homem muito ignorante, muito estúpido. E eu tenho certeza que aqui tem pessoas que também, velho homem, velha mulher, foi mudado já, e hoje não é mais aquela pessoa que não aguentava ouvir qualquer coisa, já batia o pé, já respondia. Eu tenho certeza que não é só eu que Deus está mudando, não, porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele muda e transforma o nosso coração, e toda transformação de Deus, ela vem de dentro para fora, ela vem do coração. Aleluia. Jesus disse que o que mata não é o que entra, não é o que sai, mas é o que entra, né? Aleluia. Não é o contrário, né, igreja? É o contrário. Não é o que entra, mas é o que sai. Então, amados, quando Deus escolheu cada um de nós,
Ele vai começando a mudar a gente. Aleluia. A gente vai se renejando, vai mudando o nosso entendimento, o nosso pensamento, o nosso coração vai mudando. Existe na nossa vida uma mudança espiritual. Mas não é do dia para a noite. É aos poucos. Então a gente precisa se permanecer nesse caminho mais forte, com mais força. Então por isso que aquele mestre disse, no final ele diz, de toda nossas forças, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e de toda a tua força. Glória a Deus. Então, amados, a gente precisa se esforçar mais. E Jesus respondeu para ele. Jesus em seguida respondeu para ele da seguinte maneira: viste bem, vai e faz, e viverás. Significa, terás a vida eterna. Mas aquele certo mestre, querendo se aparecer, querendo achar algo, virou para o mestre e falou: quem é meu próximo? Que coisa, que pergunta, né? Quem é meu próximo? Você sabe que tem cristão que faz essa pergunta? Sabe? Será que realmente Deus está comigo? Quem é o meu Deus que não vê as minhas lutas, as minhas agonias, as minhas aflições? Quem é o meu Deus que não me ajuda? Sabe, amados? E Jesus falou para ele em palavras. Uma certa vez saiu um homem de Jerusalém a caminho de Jericó. E no caminho ele foi assaltado, apanhou e ficou meio morto. Em seguida viu um certo sacerdote. Olha coisa, hein? Um homem de Deus, hein? E vendo aquele homem caído na beira da estrada, passou de largo. Aleluia. Após ele veio um levita, homem da casa de Deus, conhecedor da palavra. E passou de largo, nem olhou. Mas como aquele pessoal odiava o samaritano, Jesus disse, em seguida veio um samaritano. E vendo aquele homem caído, desceu do seu animal, foi lá, deitou sobre as feridas, azeite, glória a Deus, aleluia, e colocou sobre a sua cavalgadura, levou até uma hospedagem, e deixando ele ali, cuidando das feridas e deixando ele ali, deu 2 denários para o hospedeiro e falou, cuida dele. Quando eu voltar, se tiver mais alguma coisa para pagar, eu pagarei. Aleluia. Aleluia. E Jesus perguntou para ele, qual dos 3 era o próximo daquele homem? Certamente o que usou de misericórdia. Olha como ele respondeu, certamente o que usou de misericórdia. Ele não quis falar que ele foi o samaritano, porque eles odiavam o samaritano. Eles achavam que o samaritano não tinha salvação. Sabe, irmãos? É como o pastor Pedro falou, né? Sobre a pessoa que ele viu subindo de joelho ali 2 vezes, né? E ele foi perguntar para a pessoa o que ele achava. Sabe, amados? Nós, amados, nós precisamos ser mudados. Nós não somos juiz para que nós querer apontar que fulano não se salva, ciclano não se salva. Sabe? Existem igrejas que dizem que não, a igreja tal não se salva, porque a igreja tal é isso é aquilo, isso, aquilo. Sabe? Quem somos nós para ser juiz? O Senhor não levantou nós para ser juiz, não. O Senhor levantou cada um de nós, glória a Deus, aleluia, para que nós possamos, sabe, crescer na presença de Deus. E esse crescimento, sabe, amado, é o que busca o caminho da salvação. E nós só vamos achar esse caminho estreito e apertado e difícil se nós realmente for mudado. Se a gente começar, sabe, amado, largar essas tempestades do mundo, largar as coisas do mundo, sabe, buscar mais em espírito e verdade. A gente precisa buscar, a primeira coisa que a gente precisa adquirir, sabe, amados, perder a nossa timidez, em seguida adquirir fé. Porque se eu não tenho fé, se eu não creio que valeu a pena vir hoje aqui no monte, orar, buscar, e que vale a pena eu vir no monte?
Sabe? Não é bíblico, mas eu conheço uma certa historinha. Diz que diz que um homem, um jovem, ele ia para a igreja todo dia, não faltava um dia, parecia o pastor Neto. Não perdia um culto, e às vezes eram 3 cultos por dia. Glória a Deus. E aí um certo dia, e ele ia marcando ali, ó. Eu vou marcar aqui, porque quando eu morrer eu quero levar no meu caixão, para eu mostrar lá no dia que eu me apresentar na presença do Senhor, eu quero mostrar que eu não faltei nem um dia na presença dele, na casa do Pai. E um certo dia ele estava saindo às pressas. Teve um acidente com uma criança na frente dele. E ele falou, eu não vou deixar essa criança morrer, o que é que eu faço? Eu vou perder o culto, eu levo a criança para o hospital ou perco o culto? E ele pegou e levou a criança para o hospital. Passou, morreu, puseram lá dentro do caixão e tal, né? E ficou uma falta lá. E quando ele chegou na presença do Senhor, no dia do juiz, que ele chegou na frente do juiz, apresentaram para ele lá a lista, só tinha um risco. Aí ele, mas mestre, Senhor, está errado, eu só faltei uma vez, porque aconteceu isso, foi um acidente de uma criança. Foi a única vez que você foi. A igreja entendeu? Não é bíblico. A igreja entendeu? Quanto é importante. E o que é que a palavra de Deus está falando para mim e para você nesta manhã? Quando aquele mestre leu ali, aquele fariseu leu, e amarás o teu irmão como? A si mesmo. Está no mesmo versículo, né? Amarás o teu irmão como? A si mesmo. Aleluia. Então, amados, significa que ele está vindo todo dia para a igreja, mas o coração dele estava longe. Não adianta nós vir para o monte buscar o Senhor, sabe? Fazer um esforço, sabe, amados? Se não for de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. A igreja está entendendo a palavra? Amém? Nossa, tem gente até dormindo já. Glória a Deus. Sabe, amados? Nós precisamos ser mudados e transformados pelo nosso esforço. É de toda a nossa força. Sabe, amados? Essa é uma guerra. Sabe, amados? Existe sobre a minha e a sua vida uma guerra. Existe sobre mim e a sua vida grandes montanhas. Sabe? Tempestades enormes sobre a minha e a sua vida. Mas o Senhor nos ajuda que a gente consegue passar por todas. Desde que a gente esforce, desde que a gente esteja determinado a achar o caminho da salvação, encontrá-la, em nome de Jesus. E nós só vamos encontrá-la, se glória a Deus, aleluia, se a gente mudar, sabe, amados, a nossa maneira de viver na terra. É difícil, igreja? Não. É impossível? Não. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas quando ele passou para o outro lado, glória a Deus, aleluia, chegando ali, ele encontrou um homem endemoniado, né? E o nome desse homem era Geraseno. Encontrou um homem endemoniado. Era um demônio só, igreja? Não, legião. Então, glória a Deus, aleluia. Mas o que aconteceu com esse homem? Foi liberto, glória a Deus, aleluia. Esse homem foi liberto. Capítulo 5, vamos ler o versículo 19. Glória a Deus. Depois desse grande milagre que Jesus fez, aqueles demônios entraram nos porcos, e todos aqueles porcos entraram no mar, morreram, e depois Jesus foi chamado, aconselhado a sair da cidade, porque acabou com que aquele povo eles eram agricultores, eles cuidavam de porcos, tinha fazenda de porcos, e aí acabou-se o comércio deles. Mas quando ele foi convidado a sair da cidade, que aquele homem queria ir com quem? Versículo 19 diz, está na tela, né? Não, vai pôr. Glória a Deus. Jesus, Marcos capítulo 5, versículo 19. Jesus, porém, não permitiu, mas lhe disse, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grande coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E então ele foi, e começou a anunciar, e
começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fez, e todos se maravilhavam. Então aquele homem passou a ser o mensageiro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo naquela ilha. Amém? Então, amados, é assim que Deus faz. Glória a Deus, aleluia. Mas, amados, para chegar lá e ter uma grande abundância, significa que teve uma grande tempestade no caminho. Sabe, amados? Sabe aquela ovelha perdida que o Senhor te separou e escolheu para você encontrá-la? Se prepara que tem grande tempestade para você passar, poder alcançar a bonança do Senhor. É assim que Deus faz na minha e na sua vida. Sabe para quê? Para que haja um crescimento de fé. Sabe? Que haja um crescimento, sabe, amados? Um crescimento de conhecimento. Um conhecimento de entendimento. Um crescimento, sabe, de amor mais pelo Senhor. É o que está faltando sobre a minha e a sua vida. Então, amados, é assim que Deus faz. Tem tantos, sabe, precisando, perdido lá fora, precisando de mim e de você. E eu e você não estamos chegando lá porque não temos a disposição, a coragem de enfrentar as tempestades, para chegar até na Cracolândia, para chegar até nos presídios, para chegar até nos hospitais, para chegar, sabe, nas regiões mais carentes do norte e nordeste, para chegar naqueles lugares que não tem nenhuma igreja para pregar. Aonde, se for da vontade do Senhor, que o Senhor vai me levar, eu creio em nome de Jesus, que foi profetizado, e a palavra de Deus não cai no chão, não volta vazia, e vai para o coração daquele que Ele nos envia. Sabe, a maioria das cidades, os cultos são na rua. E cada um leva a sua cadeira, tá? Porque eu peguei no Nordeste, era assim. Cada um leva a sua cadeira, irmão. É desse jeito. Os cultos são na rua. Por quê, pastor? Sabe, as pessoas não têm dinheiro para alugar um prédio, para alugar um salão, pagar água, pagar luz. Que maravilha, Deus. A gente tem uma igreja lá, uma congregação lá, é R$250 o aluguel do salão. Tem mais ou menos 70 almas. Nunca conseguiu arrecadar de dízimo e oferta que dê para pagar, fora a água e a luz, que dê para pagar o aluguel da igreja no mês. Nunca teve um mês. 70 almas. Nunca conseguiu arrecadar para pagar o aluguel. Então, a igreja, o pastor, o casal do pastor que está lá, é quem completa, glória a Deus, aleluias. Às vezes vai alguma coisa daqui, a gente ajuda para a glória do Senhor Jesus. Sabe, amados, porque as coisas é muito difícil. Aqui você vai numa padaria, não estou fugindo da palavra não, igreja, glória a Deus. Se o caixa ficar devendo no mercado, ele ficar devendo 50 centavos, 70 centavos, até no ônibus, o motorista o cobrador ficar devendo 50 centavos, 30 centavos, você não faz conta não, deixa pra lá. Lá no Nordeste é diferente. 10 centavos faz falta para aquelas pessoas. Sabe por quê, igreja? Porque as coisas realmente são difíceis lá. O pessoal, a maioria, 90% daquela população vive com a ajuda do governo. Isso, veja bem. E muitos que moram na cidade e não tem como comprovar, sabe? Não tem um abençoado que empreste o nome, a chácara, para ele colocar uma conta de luz no nome dele, para depois de um ano ele conseguir adquirir esse benefício do governo, ele vai ficar para sempre sem receber nada. O povo aqui em São Paulo reclama da água que cai da torneira. Gente, para beber água no Nordeste é 10 quilômetros, 2 quilômetros. Eu andei para ajudar uma senhora. Glória a Deus. Com um balde na cabeça, num sol de 42 graus. Então, amados, O povo aqui reclama. e nós não damos valor a essas coisas aqui. Então aqui a gente tem um bom som, tem um púlpito, a gente tem tudo. Sapato. Um sapato. Aqui a gente E aqui o sapato ainda tem que ser um sapato brilhante, né? Tem uns aí que se não tiver um paletó novo, uma gravata nova e um sapato brilhante, não está preparado. Pois eu prego de chinelo, Aleluia. meu irmão, foi até queimado o pé. Eu não quero falar aqui de mudar a palavra para usos e costumes, mas eu quero dizer uma coisa. Se roupa fizesse diferença, Jesus Cristo
Judas não precisava ter dado um beijo em Jesus. Verdade. Porque quando chegou aqueles homens ali para prender, ele seria diferente. Certo? Ele seria diferente. Sabe qual é as vestes que eu prego, igreja? As vestes espiritual. É as vestes que eu e você estamos praticamente nu. Estamos praticamente nu. As vestes espiritual precisa ser mudada e transformada sobre nós, igreja. Aleluia. Nós só vamos alcançar a graça do Senhor com as vestes mudadas. Você está pensando que você vai falar com Deus de qualquer jeito? Não! Esquece essa roupa, isso que os olhos do pecador vê. Você precisa trocar as vestes, mas são as vestes do coração. Não se apresente na presença de Deus, sabe, amados? Repetindo os mesmos pecados, os mesmos costumes, carregando a mesma ira, a mesma contenda, o ciúme, a inveja, sabe, amado? Não se apresente, não peça para falar com Deus de qualquer jeito, porque Ele não vai te ouvir. Aleluia. Então Ele quer nos ouvir. É a alegria do Senhor, é a nossa força. Amém? Como é que está a tua força? A alegria do Senhor é a nossa força. Como é que está a sua força nessa manhã? Glória a Deus. A igreja entendeu a palavra? Amém. Então, aquele que entendeu a palavra, glória a Deus. Às vezes Deus fala assim, arrume a sua casa. Muita gente pensa que a casa deles, mas a casa que Deus manda arrumar é o nosso interior. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Essa é a casa que mais precisa ser mudada, reformada, todos os dias da nossa vida. Nós precisamos ser mudados e transformados pela palavra do Senhor Jesus. Amém? Dizer assim, que a gente vê no pó do povo vivo. Glória a Deus. Aleluia. Porque não como de um hospital voltar, meu filho, Glória a Deus. Deus abençoe. Palmas para Jesus. Fique com essa